dar um jeitinho nisso aqui, porque eu não me dou o jeito que preciso pegar essa coisinha aqui. Obediência e resignação. Obediência é uma palavra que todo mundo gosta, né? Todo mundo é obediente? Não. Normalmente a gente se pergunta, né? Você fala, né? Meu filho é obediente, a criança é obediente, a tal pessoa é obediente. O que é obediente? O que a gente entende por obediência? Senão normalmente o que? Baixar a cabeça, atender e não fazer reflexão. Será ser isso mesmo? Ou é um conceito que nós adaptamos? E resignação, o que é? Essa palavra mesmo, eu escuto vários e vários conceitos. Aí eu me pergunto, o que é resignação? O que é obediência e resignação? Eu tenho por costume questionar tudo que eu posso. Não é chegar com uma palavra para mim e dizer assim, é isso, não. Vou perguntar por quê? Sempre. Porque eu levo muito a sério aquilo que Kardec falou. Mas vale rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Então, seja ele quem for, eu vou questionar. Vou pegar aquela informação, será se isso está me fazendo bem? Será se isso tem alguma coisa a ver comigo? Porque até dentro do Espiritismo, ou seja, dentro da literatura espírita, Kardec era quem? O que Kardec fazia? Ele era um professor, certo? Ele era um pedagogo. O que o pedagogo faz? Cria uma didática para poder ensinar. Ele foi para a Suíça aprender o quê? O ensino intuitivo. O que é o ensino intuitivo que ele aprendeu com Pestalozzi? Trazer a experiência da pessoa para ser dialogada com a informação. Ou seja, eu pegar aqui agora aquilo que eu estou trazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, buscar o conhecimento de cada um para que quando vocês saírem daqui, fazerem reflexões. Será se é isso mesmo? Será se isso me ajudou, não ajudou? Será se tem a ver com o meu cotidiano, não tem? Então, isso é doutrina espírita, reflexão. Ciência, filosofia e religião. Não dá para você pensar só em religião, ou seja, vai religar, do latim, religar o manente com o imanente, ou seja, aqui com o alto. Com o alto, tem que pensar também. Filosofia, o livro dos Espíritos é feito como? Mais de 1000 perguntas, fazendo o quê? Perguntas, questionando. Kardec questionou todo mundo, questionou o Espírito de verdade. Aí tu olha assim, mas questionou, porque esse era o objetivo, trazer uma informação para que todo mundo pudesse ter acesso, e isso no século XIX. Hoje, todos nós temos acesso, uma literatura imensa, que todos nós podemos ir até lá e aprender com ela. No livro dos Espíritos está lá, pergunte e achareis, faça a pergunta. Carl Gustav Jung, ele fala sobre da sincronicidade. Aí ele fala da sincronicidade, que você pode fazer pergunta, faça a pergunta para a natureza, que você vai ter a resposta. Então, pergunte e achareis, bata na porta, que a porta irá se abrir. Isso depende de cada um. Então eu faço o convite a todos que hoje a gente possa fazer uma reflexão desse tema especificamente. Mas o que é obediência e resignação segundo o Evangelho? A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ficou claro? Não, né? Não ficou claro, porque o que é a razão? Senão o método de pensar. O que o Evangelho traz para nós? Para razão. O que a razão pode trazer de bom? Acima de tudo, o que? Reflexão. Reflexões. O Evangelho nos coloca uma seguinte pergunta: o que nós queremos da vida? O que você quer? Qual o seu objetivo? Aí eu faço a pergunta, por que estamos vivos? Qual o objetivo da vida de cada um? Se não buscar o que? A virtude. Virtude que é o que? É o que nos é próprio, a virtude. Sermos pessoas virtuosas. Mas o que é virtude? Seria uma regra de bem proceder? Isso? Ou seria o exercício da prudência baseado no bem, na busca do bem, entendendo o bem, elencando um caminho justo para que possa conseguir.
Então, quando se fala obediência ao consentimento da razão, ou seja, que eu entendo que o Evangelho é algo importante, que é algo bom, eu vou seguir ele, eu vou seguir nesse caminho. Aí quando Pilatos entra dentro da sala e pergunta para Jesus: vós sois reis? Você é rei? Aí o que ele diz? Tu é que dizes? Se eu fosse rei, meu povo, meus súditos não deixariam ser preso ou ser pego pelos judeus, certo? Aí ele pega a falta e fala de novo, mas aí Jesus diz: meu reino não é desse mundo, não é desse mundo, e também ainda não é desse mundo. O que a gente entende por isso? Meu reino não é desse mundo, parece tão distante, né? Então o Evangelho de Jesus também não é desse mundo. Como é que eu posso praticar? Como é que eu posso vivenciar alguma coisa que não é desse mundo? Trazendo para o mundo das ideias, ou seja, para a razão. Se eu entendo que o Evangelho é importante, se eu entendo que o Evangelho é verdade, eu começo a viver aqui e agora. Eu não preciso ter uma instituição específica para que possa me determinar o meu caminho. Se eu entendo que as palavras de Jesus é importante, se é verdadeira, o que eu vou fazer? Eu vou seguir. Porque na minha ideia, na minha concepção, na razão, ele já diz que isso é importante. Ele já traz para mim como verdade. Então, se é verdade, o que eu faço? Eu sigo. Aí está aqui: resignação é o consentimento do coração, ou seja, o consentimento da alma, do entendimento que e isso é importante. A razão me chama, o coração vai junto. Onde eu vou estar, onde o meu coração está. Então eu preciso ter coragem para entender o que é importante na vida, elencar para mim meus objetivos. Porque aquele que não tem objetivo, o que acontece? Aquele que não tem meta na vida, o que acontece? Ele fica ao sabor das marés. Então, uma hora eu vou para cá, uma hora eu vou para lá. Para onde eu vou se eu não tenho objetivo? Se eu tenho objetivo, se eu sei onde eu portar, se eu sei onde colocar a minha âncora, o que vai acontecer? Eu vou ter dificuldades no meio do caminho, mas eu vou saber para onde é que eu vou, certo? Aí eu vou buscar o que? Sabedoria. Sabedoria é a arte de saber ver aquilo que já está aqui. Se eu consigo ter sabedoria, eu vou entender que o Evangelho é muito importante, que isso é o caminho para a vida, ou seja, o objetivo, a caridade com fraternidade, para que eu possa ser virtuoso, para que eu possa trabalhar com o próximo, para que eu possa amar o próximo como a mim mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Às vezes eu pergunto, tanto na nossa casa como às vezes em outras casas que eu vou, né? Quais são as bases da doutrina espírita? O que você fala, quando se fala em doutrina espírita, o que vem à mente? Amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Sim, é uma frase, mas o que isso traz de importância para cada um? O que isso traz para você na vida, no teu cotidiano? Se eu amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que ter uma ideia o que é amor próprio, a minha importância na sociedade, a minha importância na vida. Muitas vezes eu conversando com as pessoas, com algumas pessoas, eles dizem a seguinte coisa: Alex, eu não sou tão importante. Eu não sou importante. Assim, claro que se Deus te deu a vida, a oportunidade de você estar aqui, é muito importante. Porque no livro Atualidade do Pensamento Espírita, está lá, para cada um que está aqui tem 4 na fila. Então tem gente querendo reencarnar, gente querendo aprender, muitos querendo a oportunidade de estar aqui, na vida, encarnados, ter tempo para poder interagir. Palavrinha essa que todos têm, mas poucos utilizam. Tempo. No passado foi dito que o que nós vivemos efetivamente é pouco. Vivemos pouco. Por quê? Quando se pensa em mente, na mente de cada um. Se eu perguntar agora, vocês lembram como é que foi, o que vocês pensaram durante o dia? Sua mente estava localizada, mas no quê? No passado, presente e futuro. Estava pensando no quê? Estava pensando em você, estava pensando no problema, estava pensando em ser feliz. O que estava se pensando?
no final das contas, a gente vai perceber que a gente se dedicou muito pouco tempo para nós mesmos. Por quê? Por quê? Porque normalmente a gente está muito ocupado com a rotina. Rotina essa que normalmente é determinada por alguém, não por nós mesmos. Então, quando eu elenco objetivos, quando eu digo aqui que a obediência e a resignação é extremamente importante, eu me coloco em xeque. Porque eu tenho que saber o que é importante, para que eu possa me render ao conhecimento. Esse conhecimento tão importante, esse maravilhoso que se chama Evangelho. Os homens erradamente as confundem como a negação do sentimento e da vontade. Quando eu coloco lá que a resignação é uma negação da vontade, isso é errôneo, porque a resignação, ela vai te dar o quê? Vontade de trabalhar, de fazer algo diferente, de aprender. Só que a aprendizagem é fácil, não é? Não gera sofrimento, certo? Tá? Não, né? Quando você aprende, tu sempre é testado. Sempre é testado. Eu me lembro de um exemplo muito bom quando estava lá na escola, lá que o professor lá, a professora dizia mesmo assim, guarde todo o material e tire uma folha. Todo mundo ficava apavorado. Meu Deus, o que vai acontecer? Prova surpresa. E aí? Gerava sofrimento? Claro que gerava. E agora? O que a vida nos faz? O que a vida nos pergunta o tempo inteiro? Dor e sofrimento. Quando o sofrimento chega, você não queria esse sofrimento. Quer sim. Porque esse sofrimento está te chamando, puxando a orelha. A dor, o que é? O termômetro do comportamento, o termômetro da alma. Se está acontecendo alguma coisa, pergunte para você mesmo. Tem uma coisa que poucos têm ainda hoje, chamado diálogo interno. Se pergunte, como eu falei ainda há pouco, faça pergunta, questione. O questionamento é importante. Se eu questiono, eu estou em busca do quê? Felicidade. Que eu consigo perceber aquilo que eu sou e dividir o meu melhor. Tá? O bem que está aqui dentro, as habilidades que eu tenho, cognitivas, de poder fazer o bem, que é a única coisa que me diferencia dos outros animais. A capacidade de refletir, de abstrair conhecimento. Quando eu não faço isso, o que acontece? Quando eu deixo de utilizar minhas habilidades enquanto ser humano, o que acontece? Aí tem uma palavrinha que todo mundo conhece, né, chamada depressão, não é? Aí o que é depressão? Se eu perguntar assim, qual é o exemplo mais claro de depressão em português? Não vamos para a psiquiatria, nada disso. Quando você vai para a estrada lá, mas você tem uma depressão na estrada, o que é? É um buraco, né? É um buraco. Aí quando a pessoa diz que está depressiva, o que é? Ela está cheia de buraquinhos. Por quê? Basicamente porque ela não tem ou não busca fazer alguma coisa que é própria dela. Reflexão, abstrair conhecimento, buscar amar o próximo, buscar fazer o bem, que é o sumo bem, o bem com razão, ou o bem com reflexão, ou seja, faço bem sem olhar a quem, utilizando as minhas potencialidades, através do quê? Da interação que eu tenho com o outro, buscando sem contrapartida, porque normalmente a gente busca fazer o bem, entre aspas, mas sempre quer que o outro faça alguma coisa, né? Sempre quer que o outro faça alguma coisa, ou que ele tenha algum comportamento. Isso é o bem ou é uma troca? Se eu faço bem e não quero nada em troca, ou seja, não espero nada, eu estou fazendo bem. O bem é a palavra por si só. Mas há pouco tempo eu fui lá e me perguntei também o que era o bem, né? Que muitas vezes a gente fala bem, para um tem um conceito de uma coisa, para outro conceito do outro. Aí eu peguei e procurei, até que eu cheguei a uma frasezinha muito importante: o bem é aquilo que une, o mal é aquele que separa. Então, o bem, se eu faço o bem, aí eu estou buscando união, que a pessoa consiga se unir, ou seja, esteja, através da sociedade, das interações, olhando para si mesmo, fazendo reflexões, que reflexão às vezes dói. Não sei se alguém aqui nunca ouviu aquela frase, verdade dói? Verdade dói, mas que verdade, né? A verdade, através da reflexão, através do Evangelho, vai fazer você parar, sair da zona de conforto. Zona de conforto, um lugarzinho que nada cresce, mas a maioria quer estar lá, porque é gostoso, né? É bom, segundo a perspectiva de alguns, ou seja, não produz nada, e nós estamos aqui para quê? Produzir, através do quê? Do exemplo, produzir bons exemplos, fazendo bem, trabalhando e sempre.
O pusilânime, ou seja, a pessoa com fraqueza moral, covarde, medroso, fraco, não pode ser resignado, porque moralmente, ou seja, a sua alma, como está aqui, o coração, o consentimento do coração, está fraco, porque falta o quê? Virtudes, objetivos. Às vezes está depressivo, não consegue, não quer trabalhar para o próximo, não quer dar o seu melhor. Aí se torna muitas vezes um carente afetivo, que à sua volta ele consegue o quê? Ele consegue amar alguém? Não, ele consegue trazer reféns, consegue fazer reféns. Porque a pessoa, todo ele, quem for, ele tem a possibilidade de mudar, mas que tem uma coisa básica chamada vontade, que dê o primeiro passo. Há pouco tempo eu fui fazer uma palestra, estava conversando sobre virtudes, uma pessoa chegou e disse assim para mim: Alex, a gente não pode falar desse jeito. Eu assim, mas de jeito? Que jeito? Mas assim, desse jeito de virtude. Eu assim, por quê? Porque que muitas pessoas não sabem o que é virtude. Mas eu estou falando que virtude é trabalhar pelo próximo, é fazer o bem, buscando. Mesmo assim, por quê? Por quê? Aí eu peguei e disse para ela, a pessoa não soube me responder, eu peguei e disse para ela: você fazer o bem dentro da sua especificidade, ou seja, dentro do seu conhecimento. O Evangelho não pede para que você seja perfeito. Existe perfeição nesse mundo? Quem busca perfeição, ou seja, às vezes a pessoa diz assim: eu quero que seja 100%. Nunca vai acontecer. 100% é só em matemática, não em comportamento humano. Comportamento humano sempre vai chegar no quê? Dentro das suas possibilidades. Então, respeitar o próximo significa o quê? Olhar para ele do jeito que ele é, não daquilo que eu quero que ele seja. Eu preciso parar. Se eu estou estressado, correndo, preciso parar e fazer reflexão. Porque, do mesmo modo, o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente. Por que o egoísta não pode ser obediente ao Evangelho? Não pode ter um consentimento da razão, porque é só ele que sabe. É só eu que sei. A verdade muitas vezes sai só de uma pessoa só. É possível? A verdade é só uma pessoa que pode falar? A única verdade que eu conheço que saiu de uma pessoa, mas saiu também de muitos, foi Jesus. Jesus falou a verdade, tanto é que até hoje nós seguimos, reviramos tudo ao longo da história, as pessoas reviraram, tentaram dar outros caminhos, mas não, sempre volta para a trilha, porque verdade é natural. A verdade ela é natural, mesmo que você queira ou não queira, você vai chegar até ela. É como pegar a doutrina espírita, perguntar: a doutrina espírita é natural? Está na lei natural? Sim, está lá no livro dos Espíritos. Então, se faz parte da lei natural, ela está na natureza. Por mais que eu queira ou não queira aprender, queira ou não diga que não é verdade, não é, ela está ali. Eu vou aprender mais cedo ou mais tarde, eu vou aceitá-la, porque faz parte da natureza. O ato de utilizar a razão é um desafio. Porque parar para pensar é um desafio de cada um. Que vai ter que suplantar, vai ter que quebrar certos muros de contenção que a gente faz, de proteção que a gente faz para proteger a razão de conforto. Refletir, é isso. A reflexão, utilizar a razão é um desafio constante. Porque normalmente, vamos dar um exemplo, vamos pensar na virtude da justiça. Justiça é fácil a gente parar para pensar, né? Não é? Porque está lá no livro dos Espíritos. O que é a justiça dentro da minha... A justiça é fazer o outro o que eu quero que ele faça por mim. Ou seja, a parte mais básica da justiça. Mas quando normalmente se utiliza na sociedade, o que é? A justiça é aquilo que me convém. É aquilo que eu acho que é certo. Então, o que eu acho que é certo realmente é justiça? Não. Se eu utilizar a razão, o que eu acho que é certo vai ser suplantado, vai passar por ele e muitas vezes, porque a verdade não é eu, somos nós. Quando você vai para a virtude, quando você vai para a obediência e resignação, você sai da sua zona de conforto. Você começa a perceber o Evangelho de Jesus e começa a ter o quê? Liberdade de pensamento. Porque o que está dentro da sua mente, os seus pensamentos são seus.
Alguém pode dizer para você, não pense assim, pense desse jeito? Não. Quem vai ter que determinar isso, quem vai ter que trabalhar, ou seja, analisar os pensamentos, somos nós mesmos. Só que não dá para esquecer o seguinte: o que eu penso hoje é o que eu vou viver amanhã. O que eu penso hoje é o que eu vivo amanhã. Então, se eu ficar remoendo, se eu começar a pensar sempre do lado negativo, dar continuidade a pensamentos circulares, né? Fizeram alguma coisa para mim, aí eu já resolveu, mas eu continuo. Eu preciso o quê? Trazer pensamentos bons. Pensamentos bons, para quê? Pensamentos bons, utilizar a mente da melhor forma possível. O que é isso? Saúde. E como é que eu uso da melhor forma possível? Simplicidade, humildade. E eu entendo que o Evangelho é o maior, vamos dizer assim, o maior orientador para uma saúde plena. Sabe? Segundo Miramês, a maturidade espiritual acontece por meio do conjunto das virtudes vividas. Então, maturidade espiritual é o exercício da virtude. Como é que eu exerço a virtude? Praticando dia após dia. Vai lá, pega lá, mas hoje eu vou trabalhar um pouquinho da caridade. Vai lá, busque ser caridoso, dentro da sua especificidade. Amanhã eu vou tentar ser um pouquinho fraternal. No outro dia eu vou tentar ser um pouquinho justo. E assim por diante. Eu preciso exercitar. Porque se eu não exercito, como é que eu vou aprender? Como é que você aprendeu matemática, saber que 2 mais 2 é 4? Como é que eu aprendi tanta coisa na vida? Aprendendo, exercitando. Fui lá para o colégio e trouxe aquele conhecimento para meu dia a dia. Está falhando aqui hoje, tá? Eu vou exercer isso todo dia. Se eu não exercer, como é que eu vou dar continuidade à aprendizagem? Transformar isso em sabedoria, conhecimento e depois sabedoria. Você faz caridade principalmente quando sacrifica interesses pessoais, diminuindo seus preconceitos e seu egoísmo. Ou seja, sacrificar interesses pessoais, elencando objetivos. Basicamente, eu vejo isso de uma forma bem simples. Preciso tanta coisa para ser feliz? O que eu preciso para ser feliz realmente? Se não aquilo que Deus me deu. Saúde, vida, possibilidades de aprendizagem e tantas outras coisas que nós já temos e continuamos pedindo em oração, pedimos mais e mais. Nós já viemos para esse mundo com possibilidades enormes de felicidade. O maior desafio é nós podermos utilizar essas ferramentas que Deus nos deu. Isso te leva à fraternidade, diminuindo preconceitos, seu egoísmo. Ser fraternal é aquele que é caridoso a todo momento. Ele já é natural para ele auxiliar o próximo. Fazer o bem para ele é natural. Não é uma imposição. Uma imposição ainda é quando eu não cheguei lá. Agora, quando é natural, eu sempre faço por fazer. Faço por fazer. Tu fez isso? Não sei, eu simplesmente fiz. Então, é mais ou menos assim. Tu está dando um passe. A pessoa foi lá, se sentiu bem. Teu passe foi maravilhoso. Eu simplesmente fiz o quê? Dei um passe. Isso é natural, sabe? A pessoa que está sentindo, talvez ela sinta de uma maneira diferente. É como você ser fraternal, você fazer caridade, você está fazendo caridade, pronto. Aquela pessoa que está recebendo, ela pode sentir de maneiras diversas, mas tudo vai depender do seu ponto de vista. Como eu analiso, como eu me coloco, a minha sede do conhecimento, da aprendizagem. A virtude da vossa geração, segundo o Evangelho, é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Normalmente a gente diz que virtuoso é aquele inteligente, né? Consegue utilizar a mente de formas diferentes. Né? E o vício está o quê? Aquele que não se interessa muito pelo outro, daí por diante. A gente criou formas diferentes de analisar. Mas basicamente o que diz no Evangelho é o quê? Vício é vício. Exemplo, a virtude é honrosa, mas é difícil você ser virtuoso, porque precisa do quê? Trabalho, exercício, amor, a lei do amor unida ao trabalho. E o vício é fácil e também é lucrativo. Utilizar o vício na sociedade parece uma coisa muito comum, porque é fácil.
praticamente ninguém te exige nada, ou seja, tu não tem necessidade de mudança de comportamento, mas ser virtuoso, tu precisa parar para pensar. Precisa parar para pensar em como eu posso estar aqui nesse momento, fazendo uma palestra, o que eu posso entregar, transmitir, dividir, compartilhar aquilo que eu tenho de melhor. A obediência e a resignação te leva ao caminho da virtude, do aprendizado, do desenvolvimento ao vertical, a Deus e a Jesus. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dóceis ouvidos aos ensinos. Aprender é a chave, mas como eu aprendo se eu não me colocar à disposição? Ter a mentalidade de um aluno sempre, ou seja, estar sempre aprendendo, buscando. Houve um mestre que uma vez disse, eu sei que nada sei, ou seja, para nós ele sabia muito, Sócrates, mas ele se colocava sempre o quê? Aprender. Aprender com o outro, aprender com as experiências, aprender com livros, colocando em prática, fazendo laboratório. Nossa vida é necessário que seja um laboratório. Eu particularmente faço isso com a minha vida é um laboratório. Depois que eu escutei essa expressão do Divaldo, achei maravilhosa. Por quê? O que será da minha vida se eu não consigo colocar em xeque o meu próprio conhecimento? Entender o que eu falo, ou seja, se tem significado para mim. Hoje, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, para mim já tem um significado enorme, porque eu busco fazer isso no meu dia a dia, dentro da minha especificidade. Não vou tentar fazer o impossível, aquilo que eu não consigo. Como é que eu posso mensurar aquilo que eu não consigo? Segundo o livro dos Espíritos, estude aquilo que te toca os sentidos. O que te toca os sentidos, o que é aquilo que você é, suas dificuldades morais, suas virtudes, aquilo que te toca, aquilo que faz parte do teu dia a dia. Não dá para você estudar aquilo que está distante, mas sim você precisa estudar aquilo que você consegue entender, ou seja, através do sentimento, da razão. No Evangelho segundo o Espiritismo está lá, instinto, sensação e sentimento. Instinto, todo mundo tem instinto de sobrevivência, daí por diante. Sensação é quando o sentimento que corrompe o instinto, ou seja, a busca da sensação. Vícios desenfreados que as pessoas buscam para sentir aquele momento. Agora, quando vai para o sentimento, é a razão, é a forma de lidar com o outro da melhor forma possível, buscando o quê? O bem e o bem sempre. Uma boa noite a todos. Essa foi a reflexão para a noite. Muito obrigado. Fique com Deus.